nós sabemos que hoje em dia tem muitas pessoas que elas, de repente, não têm ali o seu emprego, mas têm um ministério, né? Um pastor ou um cantor que tem ali uma agenda e atende os seus compromissos. A gente sabe que isto existe bastante hoje em dia. O que a Bíblia ela diz acerca dos pastores itinerantes? Ministério itinerante é bíblico, mas a questão é o seguinte: o ministério itinerante que nós vemos hoje, na sua grande maioria, ele está desfocado do ministério itinerante bíblico. Porque o que é ministério itinerante hoje? Hoje o ministério itinerante é o cara virar um pregador e um palestrante e ele sair por aí fazendo agenda e ministrando em igrejas. Isso é o ministério itinerante hoje. Mas qual que era o ministério itinerante bíblico? O ministério itinerante bíblico era uma equipe de missionários enviados pela igreja para construir igrejas em outras localidades. Esse é o ministério itinerante bíblico. Então, estavam debaixo de uma cobertura, debaixo de uma liderança, debaixo de uma submissão, de uma equipe. Então, o ministério itinerante bíblico é esse, que está totalmente desfocado do ministério itinerante hoje. Hoje o cara, ele nem tem igreja, às vezes só diz que tem, mas só aparece lá na ceia e olhe lá para tomar a Santa Ceia, não tem submissão, não chora com a igreja, não se alegra com a igreja, não participa da vida da igreja, não se submete a uma liderança. O único foco da pessoa é sair por aí fazendo agendas e fazendo nome, fazendo fama. É certo, diante da Bíblia, por exemplo, um pastor itinerante, ele estipular um valor para ir em uma igreja? Na verdade, a Bíblia diz que o obreiro, ele é digno do seu salário, aquele que se dá o ensino da palavra é digno de salário dobrado, né? O que vive do altar, a Bíblia diz o que vive da oferta, né? O que prega no altar, o que serve o altar, que viva da oferta. Então isso está na palavra. O problema é o seguinte, é que infelizmente hoje muitos pregadores são obrigados a cobrar para pregar. Por que muitos passaram a cobrar? Porque eles eram convidados pelas igrejas, serviam a igreja e a igreja simplesmente dava um muito obrigado. Valeu, irmão, Deus abençoe e tchau. E a pessoa ia embora com uma mão na frente e outra atrás, ou só com a gasolina, e ninguém paga as contas com dinheiro de gasolina, e ninguém sobrevive, compra comida, põe comida na mesa dos seus filhos com dinheiro de gasolina. Então muitos pregadores passaram a estipular preço por conta da igreja não entender o princípio de honrar, né? E lógico que um erro não justifica o outro. Não sou a favor, sou contra pastor cobrar para pregar. Eu mesmo não cobro para pregar e nem convido a ministrar na minha igreja pastores que cobram para pregar, porque a Bíblia também é categórica quando ela diz que nós recebemos de graça, e de graça nós temos que dar aquilo que recebemos. O motivo pelo qual nós pregamos o Evangelho, como também está escrito lá em Pedro, não pode ser por torpe ganância, mas com ânimo pronto, com voluntariedade, não como quem tem o domínio do rebanho, mas como quem olha para o rebanho servindo o reino de Deus. O rebanho é do Senhor, nós somos apenas co-pastores no reino de Deus, não somos donos de nada. Então esse sentimento de servilismo não pode se perder do nosso coração. Eu creio na oferta como princípio de honra na vida de um servo de Deus, e creio que dessa forma ele também pode viver da oferta, como era na antiga aliança, os sacerdotes viviam do altar. Se o cara é solteiro e não tem despesa, e talvez ele tenha esse pensamento, ok, ele tem que estar disposto a viver sacrifício. Vou viver da obra de Deus, vou viver de sacrifício, porque a vida dele depende apenas dele, ele não tem ninguém dependendo dele, no caso. Então, até aí eu respeito, mas quando a pessoa tem família, eu já vi muita gente fazendo isso, quebrando a cara, deixando a família passar necessidade, porque achou que podia ganhar o dinheiro pregando o Evangelho. E isso se torna uma motivação distorcida no Evangelho. Então eu acredito que as coisas têm que acontecer um passo de cada vez. O meu conselho
para esses pregadores, ministros do Evangelho, é continuar trabalhando. E conforme as portas forem se abrindo para eles, eles vão poder tomar a decisão, né, de abandonar o trabalho e seguir no ministério segundo a demanda. Mas eu acho que nós precisamos restaurar os marcos antigos, porque muitos estão transformando a igreja num comércio. E só tem quem cobra, porque tem quem paga.